O peso da culpa é algo que pode se tornar patológico, comprometendo a saúde e estando relacionado a diversos transtornos mentais. Mas afinal, o que é a culpa? Por que é que algumas pessoas, diante do mesmo fato, sentem culpa e outras não? Esse é o assunto que vamos discutir hoje no Papo Fora da Curva, no canal da Casa Harmonia. Ivanete, que bom a gente trazer esse assunto hoje, né? Falar um pouquinho sobre culpa, que é um assunto que aflige muita gente aí. É um assunto bem atual, importante, né? E eu acho que é natural do ser humano a gente sentir culpa em alguns momentos da vida. Talvez não seja tão natural a gente carregar muitas culpas, né? Mas eu acho que faz parte aí do dia a dia. Mas o que é culpa? Existe uma definição para culpa? É interessante, né? É algo que é de todos nós, né? Não há quem em algum momento não sinta culpa, pelo menos dentre as pessoas, né? Por quê? Porque a culpa é nada mais do que um grito da consciência. Então, ela não é algo universal. Ela é algo que impacta as pessoas de modo relativo. Ela vai impactar a pessoa dependendo dos valores, dos princípios que alicerçam a vida dessa pessoa. Por isso é que esse grito, às vezes, é muito profundo em algumas pessoas e o mesmo fato não provoca nem um suspiro sequer em outras pessoas, né? Você já deve ter ouvido, por exemplo, a história de que um assassino de aluguel, ele não se sente culpado pela morte da pessoa. Ele diz que a culpa é de quem contratou. Então, veja bem, os valores que alicerçam a moral, né, a ética dessa pessoa devem ser diferentes dos nossos, por exemplo, né? Então, isso está muito no campo desse conjunto de normas que a pessoa escolhe para nortear a sua vida dentro de uma determinada sociedade, portanto, no campo moral, mas também na ética, né? Nesse ethos do ser, né? Do que é o bem, o que é o mal, né? Para cada um. Então, esses valores é que, na verdade, individualizam os seres humanos. As pessoas, elas sentem culpa de uma maneira diferente. Alguns sentem mais, outros sentem menos, alguns talvez não sentem, ou às vezes algo que eu poderia sentir muita culpa para você seria algo normal, que talvez não sentisse Muitos não tanta culpa. sentem. A gente poderia citar, assim, como um exemplo de pessoa que realmente não sente nenhuma culpa, os psicopatas. Eles não sentem culpa, mas eles são desprovidos mesmo de sentimento. Mas isso é uma questão lá profunda, né? No cérebrozinho dele tem uma coisinha lá que impede que ele sinta empatia, ele se Emoções, né? coloque no lugar do outro. Então, essa pessoa nunca vai ter culpa. Porque quando que o sentimento de culpa ocorre? A partir do momento que a pessoa arrepende do que fez. Se ela não reconhece que o que ela fez é errado, sem o arrependimento, ela não vai sentir culpa, né? Por isso é que, a partir do arrependimento, que é a percepção, o reconhecimento desse erro cometido, é que pode também essa culpa se aprofundar, né? Ela pode, por exemplo, quando você começa a ruminar o que aconteceu, você reconhece que errou, né, que cometeu um deslize, você reconhece que você fez algo contrário a esses valores, a esses princípios que você já escolheu para poder pautar a sua vida. E por que às vezes é tão comum a gente deslizar
Porque esses valores, valores como a verdade, a justiça, né, a liberdade, eles vão nos sendo repassados pela família, pelas religiões, né? E nós vamos escolhendo, isso aqui eu quero pautar minha vida. Eu quero ser uma pessoa defensora da verdade. Mas daí até você ser uma pessoa que somente fala a verdade, vai uma distância muito grande. É um processo, né? É um processo que depende da sua maturidade, não é? Daquilo que você escolhe como referência de ser aqui nessa vida, né? E então, quando você comete então esse erro e percebe, nossa, eu não deveria ter feito isso, e fica remoendo, e começa a sentir uma espécie de dor, sabe? Um pesar profundo por aquilo que você fez. E mais além, quando você não consegue consertar, e quando você não consegue dividir isso com alguém, dividir com outra pessoa, confessar, né, aquilo que você fez para aliviar o peso, aí acontece o que a gente chama de remorso. O que é o remorso? É o remoer da culpa. Remoer a culpa. Exatamente. E é esse remorso que pode ser patológico. Você vai alimentando e alimentando esse pesar, que chega uma hora que você, por exemplo, geneticamente tem uma predisposição à hipertensão, mas você pode viver ali com aquela predisposição tranquilamente. De repente acontece um fato que você é acometido por essa culpa e vai alimentando, e ela pode, de repente, ser o gatilho que vai disparar essa hipertensão. E continua ali alimentando essa hipertensão. E várias outras patologias, como assim, no sistema digestivo, asma, enxaqueca, é algo que pode estar relacionado a isso. A culpa, né? A culpa. A culpa, ela pode se manifestar, então, de diversas formas. No corpo físico, até como uma doença mental? Claro. O que está em grande parte na raiz da depressão, por exemplo? Depressão, culpa, né? Sabe? Muito relacionado. Sabe, a culpa, você se sente tão culpado por aquilo que fez, se sente tão envergonhado de si mesmo, não é? Porque às vezes não é nem em relação ao outro, às vezes o outro nem sabe o que você fez, sabe? Mas essas culpas inconfessáveis são as que mais doem, e elas sim podem estar relacionadas à depressão, porque a depressão ela leva o indivíduo a quê? A fugir do presente, né? E se esconder no passado, mas esconder de si mesmo. No início, a gente começou falando sobre a culpa, e aí a gente falou também sobre os tipos de culpa. Não ficou claro se a gente falou assim, uma definição de culpa. Existe uma definição? É um sentimento? Não sei. Para mim é isso. É algo subjetivo, mas que vem através de algo que você sente na alma, porque é o grito da consciência. Sim. É na consciência que está escrita, como se diz assim, a lei de Deus, né? É na consciência que estão ali registrados esses valores morais que norteiam a vida. Sim. E aí, quando você pisa na bola, essa consciência grita, olha, você errou. Por quê? É uma grande sabedoria de Deus na nossa vida. A gente fez alguma coisa que fora disso, fora daquilo que é certo, aí a própria consciência grita para que a gente tenha. A culpa não é castigo. A culpa é algo, é como se fosse uma dor.
A dor é uma bênção, não é? Porque se você não sente dor física, você nunca vai saber que está desenvolvendo ali uma disfunção, Sim. né, no seu organismo. E a culpa é como essa dor. É o grito, porque, olha, você fez alguma coisa errada, né? Conserte. Sim. Né? E muitas vezes a gente não sabe muito bem de onde que vem esse grito, né? Essa culpa. Muito vem das nossas crenças, dos nossos valores, da religião. Existe, assim, uma culpa boa e uma culpa que seria ruim, por exemplo? Não tem isso não. Toda culpa é um sinal de que algo nós fizemos e que precisamos rever, né? Mas a gente pode ter, por exemplo, culpa inconsciente, sabia? Com uma culpa atávica, ou tá aí a epigenética que vem nos trazer, a falar dessas influências que a gente recebe, e muito mais do que isso, você pode ter feito alguma coisa lá na sua infância, você fez uma sacanagem com algum coleguinha lá na infância, né? Às vezes ele tomou uma surra por sua causa, e você se arrependeu profundamente, mas se você contasse, você ia tomar uma surra em casa depois, e aí você guarda, e você guarda aquilo. Quando acontece alguma coisa ruim na vida dessa criança, lá na fase adulta, aí você lembra, assim, puxa vida, ele tem uma autoestima muito baixa, ou ele tem um problema porque um dia ele sofreu uma coisa que ele não merecia. Então ele tem uma revolta dentro dele. Puxa vida, olha, é minha culpa, né? Então essa culpa, ela pode se ficar guardadinha lá dentro por muito tempo, e aí acontecer um episódio muito mais tarde que desperta a lembrança daquilo que você fez. Ou pode estar realmente aquele fato ter sido jogado lá no inconsciente para te proteger, e você não lembrar mais. Então, é o que aparece nos consultórios terapêuticos, quando a pessoa tem apresenta determinadas situações de comportamento, não consegue encontrar uma explicação nas suas ocorrências presentes ou conscientes, e aí, às vezes, precisa se trabalhar o despertar de alguma lembrança ou o acesso a lembranças inconscientes, e aí sim pode emergir algo que seja culpa. Não que tudo seja culpa, não, diversos fatores podem estar implícitos aí, mas a culpa é um deles, né? Essa culpa inconsciente. Entendi. Toda hora eu fico batendo nesse microfone. Mas não precisa se sentir culpado, viu? Não é falta de atenção. É porque essa coisa é meio esquisita mesmo, né? Então, vamos entrar num assunto delicado agora, numa parte delicada. A gente sabe que as pessoas sentem culpa de formas diferentes. Beleza. Os homens e as mulheres. Historicamente, a gente sempre ouve que, às vezes, a mulher carrega mais essa percepção, esse sentimento de culpa do que o homem. Talvez isso venha de uma forma ancestral. A mãe também, ela, às vezes, se culpa por coisas que acontecem com o filho. Talvez isso venha lá da ancestralidade também, tem a questão da Eva. Né? Meu filho, mas então, você... Assim, pontuou algo interessantíssimo, porque se eu pego quem inventou o mito da Eva, né? Pois é, desde a Eva, né, que atribuiu-se à mulher uma culpa pelas mazelas do mundo. Se o filho erra, a culpa é da mãe, se o marido erra, a culpa é da mulher. É histórico isso, né? Dentro do nosso sistema patriarcal, dentro do nosso sistema extremamente machista, e com religiões que ao longo do tempo reforçaram isso, né? E de tudo ser a culpa da mulher. Você quer ver uma coisa, um exemplo clássico? Está assim, um pai, uma mãe sentada no sofá assistindo Fantástico. E aí uma criança ali, com 2 aninhos, 3 aninhos, correndo para lá e correndo para cá, e nisso tropeça numa cadeira. E cai lá e grita. A mãe, num
pulo, ela chega lá. Ai, meu filho, machucou, tadinho, deixa a mamãe soprar que vai passar. Aí a criança para de chorar, a mãe imediatamente tira aquela cadeira e fala assim, é minha culpa, por que eu fui deixar essa cadeira aqui? O pai, sentado estava, sentado ficou, né? Ele percebeu que não tinha sido nada grave, então ele ficou ali. A mulher não. O que gritou nela, foi a culpa por ter deixado a cadeira naquele lugar. Não foi a desatenção da criança. E isso é tão real que hoje a ciência está nos trazendo, tem em hospitais, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, equipes interdisciplinares, né, de médicos pesquisando a causa do câncer da mulher, né, o câncer que atinge ali o sistema ginecológico e tal. E já chegaram a esse entendimento, essa percepção científica, né, com pesquisas sérias, de que em torno de 70% do câncer da mulher está relacionado ao sentimento de culpa, e uma culpa junto com uma mágoa, né? Aquela dor que ficou, a pessoa se sentir culpada por algo que ela não fez. É uma manifestação então, no corpo físico, né? Uma manifestação, você vê, é patológica, é a culpa patológica, manifestou ali, mas o quê? Onde estava isso? Na mente. Carregando esse sentimento, pensando nisso o tempo todo, até que foi bloqueando ali a energia desse campo, né, nessa parte do corpo, e os órgãos pararam de funcionar adequadamente na defesa desse corpo, e como uma autopunição, ela desenvolve um câncer, né? Então, isso é assim meio complexo, mas a gente cita isso para deixar como reflexão aí para as mulheres. Não continue carregando sentimento de culpa. O processo terapêutico é muito importante nisso, né? E importantíssimo para qualquer tipo de culpa, porque nós temos também uma culpa que faz sofrer pessoas que têm crenças muito fortes relacionadas à crença do pecado, sabe? E sabe aquela coisa? Minha tão grande culpa, né? E essas pessoas, elas se sentindo arrependidas por algum ato contrário àquilo que está posto pelo dogma religioso, ela sente então como tendo infringido a lei de Deus, então ela desagradou a Deus. E a autoflagelação, por exemplo, ocorre muito nesses casos, da autopunição, porque ele fez algo que só ele sabe, só ele e Deus. Deus sabe que ele fez. Então, deixa eu me punir para que Deus me perdoe. Né? É um outro tipo de culpa. Isso aí está relacionado como que cada um sente culpa? Um se autopunindo, o outro chorando, ficando triste? Então, cada um sente de um jeito, se arrepende ou não, dependendo de quê? Dos valores, das suas crenças. E tem aqueles que, sentindo culpa, às vezes podem ter atitudes, até atitudes ruins, né? Sim. Para se livrar, né, do peso, acaba fazendo com o outro, porque aí eu divido a minha culpa. Né? São maneiras que as pessoas criam para não sentir culpa. É um tema, né, que não é simples. A culpa existencial, por exemplo, sabe? Isso é muito interessante, tá muito. Embora tenha sido lá, sabe, aquela culpa de Paulo de Tarso, por que aquilo que eu quero eu não consigo fazer e o que eu não quero é o que eu faço, né? Por que ele chegou a essa conclusão de tanto se arrepender de coisas que ele fazia contra os valores
que ele tinha escolhido para pautar a sua vida, né? Então, essa culpa de não conseguir ser o que eu acredito, aquilo que eu escolhi ser. E aí eu fico me punindo e fico reclamando, e o mal que eu não quero eu faço, e o bem que eu quero eu não consigo fazer, né? A culpa existencial. E ela parece assim, muito subjetivo, muito filosófico, mas não é, não. Essa é a culpa que dói e é a mais frequente. Só que a gente precisa entender o seguinte, que entre a gente adotar um valor, determinadas regras de conduta a partir desse valor, não quer dizer que eu vou virar santo de uma hora para outra. Aí começa uma trajetória que vai exigir muita persistência, né? Muita disciplina. A gente vai cair, levantar e seguir. Por quê? Nós precisamos introjetar de tal maneira esse valor que o nosso cérebro vai entender que essa é a forma correta que a gente quer para o resto da vida e vai condicionar isso. Só que demora um tempo, sabe? Por exemplo, se você quer melhorar seu músculo aqui, para onde você vai? Para onde você vai? Academia. O que você faz na academia? Malha, levantando peso. Um dia só? Não. Você ganhou músculo a partir do momento que alguém disse para você que você precisava malhar? Não. Você ganhou músculo a partir do momento que alguém falou para você que isso era importante para a sua saúde? Também não. Então, você ganha músculo persistindo. Então, depois de 6 meses, 3 vezes por semana, durante 1 hora, você começa a ver resultado. Isso no corpo, no músculo. Imagina no cérebro. Vai demorar muito mais tempo. Até porque nós temos aqui um complexo de um lado que fala para fazer, o outro fala para não fazer, vem a força externa que fala é bobagem, vem os amigos, tira de lá, entendeu? Vem o frio. Vem uma série de fatores externos. Uma parte sabe que precisa, a outra quer conforto. Que tentam desviar a gente, né? Então, essa culpa existencial, ela acaba acontecendo por isso. Eu sei o que é certo, mas não consigo fazer. Mas não adianta se sentir culpado, né? Você precisa cuidar, tratar dessa culpa. Ivanete, a gente falando sobre tudo isso de culpa, eu tô aqui coçando a cabeça, porque me veio uma situação aqui, que acontece com um primo meu lá, longe daqui. Ah, não é com você não. Não é comigo. Mas e quando eu sinto culpa por uma coisa boa? Por exemplo, quando eu faço uma viagem, quando eu conquisto algo legal, e aí às vezes eu me sinto culpa porque no meu núcleo familiar nem todo mundo fez aquilo, ou no meu ambiente de trabalho eu recebi uma promoção, eu pude participar de uma viagem, e aí eu me sinto culpado por isso. Me ajuda a entender esse processo? Que coisa boa você trazer esse outro lado da culpa, né? Veja bem, quando você sente isso, você pode achar que está sentindo porque você é muito bonzinho, porque você gosta muito do outro. Ah, coitadinho do outro, não ganhou o que eu ganhei. Mas isso não é porque você é bonzinho. Isso não é uma coisa boa. Isso é porque você tem uma tendência a ser bonzinho com o outro, mas não ser bonzinho com você. Isso tem a ver com a sua autoestima. Com esse valuation, com o valor que você se dá, né? Com o valor que você atribui ao seu esforço, ao seu trabalho. Crenças de merecimento? Exatamente. Então, sempre que você recebe, não é, o resultado, um bônus como resultado do seu trabalho, do seu esforço, você esquece que você merece aquilo. E aí, em vez de você ficar grato a você mesmo, nossa, mas que bom, valeu a pena aquelas noites e noites ali escrevendo meu projeto de mestrado, né? Olha que coisa boa, você foge e lembra daquele que não tem. Precisa cuidar.
Bom, mas já que o problema é do seu primo, né? Não é longe daqui. seu, então mas você leva um recadinho para ele. Sim. Muito bacana. Não é? Por isso que é interessante, tá vendo? Quanta coisa flui Sim, relacionada à culpa, né? Pois é, até coisa que a gente achava que não era culpa, né? Até fiquei na dúvida se isso estava relacionado à culpa ou se não era culpa. Pois é, mas é culpa. E dentro desse campo, nós estamos falando muito de culpa, mas estamos esquecendo de falar dos culpados, né? Não podemos esquecer que também tem tipo diferente de culpado. Ah, é? Oh, não sabia. Sabe aquele culpado obsessivo? Que ele se culpa até pelo pensamento que passou voando e deu uma intenção de pecar. Ai, ele nem cometeu o ato, mas só por ter pensado. Sabe? Esse é o culpado. Já convivi com gente assim. Então, é o culpado obsessivo. E ele se pune, sente aquela culpa só por ter pensado. Aí eu volto naquilo que eu falei antes. Lá em São Paulo, a pessoa, será que eu tive culpa com esse Sabe, desse avião? Né? O que eu fiz, né? Sim. Então, tem que prestar atenção. Sim. Porque se isso estiver acontecendo, você tem que cuidar. Tem que cuidar. Lembrando disso, não, eu tive esse pensamento, eu senti essa vontade, esse desejo, porque eu ainda estou num processo de evolução. Eu já tenho consciência de que isso não é legal, mas acontece que eu tinha um hábito muito antigo de fazer isso, né? Então, agora eu tenho que caminhar com persistência, me dedicando, que um dia eu vou me livrar, mas é um exercício. E quais os outros tipos de culpados? Você gostou, né? Meu filho, tem... Sabe aquele culpado melancólico? Aquele que sofre. Tudo que o outro faz, a culpa é sua. Não faz muito sentido. Mas... Isso é muito comum na vida de mães, de pais, né? O meu filho errou, mas a culpa é minha. Eu que não criei direito. Eu que não criei direito. Você ensina tudo, menino, você ensina tudo direitinho. O danado cresce, vai lá e faz o contrário. Mas aí eu fico, onde foi que eu errei? Sabe, sempre carregando. O que eu podia ter feito para evitar? Claro que nós precisamos ser cuidadosos, fazer a nossa parte direitinho, sabendo que nunca seremos perfeitos, que nós também falhamos, mas nunca carregar a culpa, ou seja, a responsabilidade que é do outro. Isso não, né? E tem o contrário, que é o culpado perverso. A culpa é sempre do outro. A culpa é minha, eu coloco quem eu quiser, Exatamente. A culpa é sempre do outro. Né? Como nós temos também essas pessoas. Mas não podemos julgá-las. Em cada caso, não há efeito sem causa. Sim. Não é? Então, se ele tem essa tendência à transferência da culpa, também precisamos buscar, porque pode ser que ele está fugindo da autorresponsabilidade. Por quê? Sim. Né? Ivanete, muito assunto, né? Eu acho que... Temos que pensar na cura, né? É isso que eu estava pensando agora. A gente precisa pensar na cura para a culpa, né? Porque, assim, é um assunto bem profundo, envolve várias camadas ali, né? Tem o mental, tem a manifestação no corpo físico, diferentes tipos, né? Mas vamos pensar na cura. Como é que funciona? Qual que é o processo de cura, né? Para culpa? Sim. Existe uma cura? Claro que existe, né? Para tudo. Eu acho que o primeiro passo, Douglas, é a pessoa investir bastante na humildade para reconhecer o que fez. Uma vez que você reconheceu o que fez, você passa para o segundo passo, que é ter autoamor, para se perdoar, sabe? Para se perdoar. Olha, eu reconheço, eu fiz, né, eu me equivoquei nessa situação.
analisa, ouça. A humildade, inclusive, é mais para isso, para você ouvir o que os outros dizem à sua volta, né? Que às vezes a gente também nega, né? Nega a si mesmo. Ouvir os outros, e aí você vai compreendendo a situação. Você compreendeu e percebeu que realmente você falhou, né? Aí você se perdoa. Ou seja, reconhece que você não é perfeito. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não se perdoa por excesso de orgulho. E aí a gente reconhece e se perdoa. Ou seja, desata de dentro esse nó, né? Para poder ter lucidez e encontrar a condição ideal para reparar aquilo que você fez. Porque também não existe cura da culpa sem reparação. Às vezes eu preciso reparar comigo mesmo, eu preciso reparar isso diante de Deus, eu acho que, né, é essa a relação, mas eu preciso reparar junto à pessoa envolvida, enfim, reparação. Então, a reparação é a cura disso em relação ao acontecimento, ao outro e a mim mesmo. E se você acha que está difícil, tenha também humildade, reconheça que precisa de ajuda e procure ajuda. Mas não continue carregando culpa, porque como a gente viu aqui, ela pode estar por trás da causa de muitas doenças e de muitos transtornos. Ivanete, e pedir às pessoas que estão nos assistindo, né, para se inscreverem no canal, para deixarem lá os seus comentários e deixarem sugestões também de tema que eles querem que a gente discuta aqui no nosso podcast. Não é isso? Exatamente, né? A contribuição do nosso público vai enriquecer o nosso bate-papo e eu tenho certeza que eles têm aí muitas sugestões fora da curva também para nós. É isso aí, pessoal, Valeu. sem culpa. Sem culpa de ser feliz. É verdade.